Ela é uma amiga pessoal de longa data, uma pessoa muito querida, e ela me ajudou no momento que eu precisava muito, principalmente na parte dos relacionamentos fortes. Não ri, Ju, não vamos contar muitos detalhes sobre isso, porque, né, é um assunto para uma outra conversa. E eu queria passar para ela, que ela vai fazer uma palestra enriquecedora para todos vocês. E, como eu já disse, ela é a diretora da Mastermind Espírito Santo, da Fundação Napoleão Hill. Ela é engenheira civil. Ela tem MBA em Planejamento Estratégico também. E ela é secretária de Planejamento do Estado do Espírito Santo. Então, com vocês agora, Juliana Costa! Obrigada, Milena. É sempre bom a gente estar envolvido com grandes amigos, né? Quando a gente vai falar um pouco do que a gente aprendeu nessa nossa caminhada, né? E aqui na sala tem alguns grandes amigos que eu preciso citar, porque todos têm um pouquinho na minha história, mas tem alguns que me ajudaram a construir a história. Então, tem duas pessoas muito especiais que eu estou vendo aqui, que é o professor Carlos Alberto, o presidente da UCL, a faculdade que eu estudei, que me formou. A primeira aula que tive na faculdade foi com o professor Carlos Alberto, quando ele me falou sobre projeto de vida. E eu não vou esquecer isso nunca, até porque foi o primeiro 10 que eu não tirei, porque o professor disse para mim assim: a conclusão do seu trabalho não está à altura do conteúdo que você colocou ali. Então, você precisa aprender a finalizar aquilo que você começa. Isso tem 20 anos, gente, e eu nunca esqueci, porque cada aula desse homem era um MBA, cada aula da graduação já era um MBA para mim. Professor, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu me sinto realmente muito honrada, espero orgulhar desses minutinhos que vamos estar juntos, que o senhor vai estar me ouvindo. E tem uma outra grande pessoa aqui na sala que foi meu companheiro de graduação. Fizemos o nosso TCC juntos, fomos aprovados, fomos a zebra do campeonato. Enquanto todo mundo estava falando de engenharia civil, a gente estava falando de cadeia de suprimentos, que é meu grande amigo Fabiano Della, que está aqui. Estudamos juntos lá na UCL. Muito obrigada pela presença de vocês. É a primeira vez que nós estamos juntos no evento online. É lógico que eu gostaria de falar de todos que estão presentes aqui, que tem um pedacinho especial no meu coração. Mas é a primeira vez que eu encontro esses dois no mesmo evento. Então, em nome do Carlos Alberto e do Fabiano, eu cumprimento a todos vocês que estão aqui conosco, investindo esse tempo para falar um pouco de planejamento estratégico, para falar um pouco de recuperação. Eu não gosto de falar de crise, eu gosto de falar de recuperação. E, obviamente, que a gente só consegue fazer essas coisas porque nós temos uma equipe maravilhosa que trabalha com a gente, que acredita, né? A Milena, meu grande amigo Carlos Bispo, a Carol, a Andréia, que está aqui com a gente, meu sócio, querido marido André, que acredita nos meus propósitos, me ajuda a implementar, e isso faz muita diferença na vida das pessoas e faz muito sentido com o que nós vamos dizer aqui. Quando a gente junta a academia financeira com a Fundação Napoleão Hill, com a Mastermind, o que nós estamos querendo dizer é que as empresas e os empresários precisam ter ferramentas e as empresas e os empresários precisam ter atitudes para implementar essas ferramentas. Então, essa junção para a gente é uma junção já estudada há algum tempo. Então, quando a gente se propõe a construir um evento em conjunto, é porque nós queremos que as pessoas e os seus negócios se tornem grandes e consigam fazer grandes coisas. O tema que nós vamos falar hoje aqui é um pouquinho de como fazer as pessoas se mobilizarem para ter uma performance melhor, para conduzir as empresas para saírem da crise. O Carlos falou sobre a importância do planejamento estratégico, e nós sabemos que planejamento nenhum se executa sozinho. Aliás, se tem um negócio que nasceu para dar errado, é o planejamento, que é só ninguém fazer nada, que nada acontece. Então, colocar o componente gente motivada e capaz é o primeiro ponto para se fazer um planejamento, para se fazer um planejamento que se orgulhe de ser executado, que as pessoas queiram fazer. A gente costuma falar dentro da Mastermind que é aquela visão
que faz o sangue ferver, né? Que faz o sangue correr mais quente dentro das veias e faz a gente levantar cedo, trabalhar mais horas, virar final de semana para poder fazer aquilo acontecer. E eu gosto muito de fazer algumas analogias com o teatro, porque no teatro a gente vê, tanto no teatro quanto no esporte, a gente vê coisas extraordinárias sendo feitas, porém a gente não vê a trajetória de 10, 15, 20 anos de treino que um profissional de alta performance precisa ter para conseguir chegar naquele resultado extraordinário. E aí, eu me lembro muito bem um dia desses que a gente estava num treinamento presencial ainda, né? Já tem uns 2 anos, um pouco antes da pandemia, uma turma muito cheia aqui na Serra, e nós convidamos um instrutor de São Paulo para vir dar o treinamento, e ele está aprendendo a falar inglês. E a gente tinha só 1 hora de almoço. E mesmo assim, ele parou e estudou 5 minutos antes de almoçar. Eu falei, mas você vai estudar inglês agora? Vou, porque é assim que a gente consegue os resultados que a gente sonha, criando disciplina e fazendo as coisas acontecer. Todo mundo olhou um para a cara do outro, assim, tipo, é isso mesmo, né? É sério que ele vai estudar inglês agora, no meio de todo mundo, em vez de falar com a gente e tal? E ele simplesmente botou o fone de ouvido e ignorou o que a gente estava fazendo. Por quê? Porque quem tem medo de se sentir ridículo, ele não consegue alcançar os seus resultados. Ele não alcança o extraordinário, né? Essa frase foi atribuída ao Chico Anísio, não sei se realmente é dele, mas eu me aproprio porque para mim faz muito sentido. Se você quiser copiar aí, copia, que ela faz muito bem para a gente. Principalmente com aquela pessoa que está falando com você assim, você vai fazer dieta na Páscoa, você vai fazer dieta no Natal. Aí você vai e fala essa frase para ele. Isso é muito bom. E por que essa frase é tão importante? Quando a gente olha algumas empresas aqui, eu estou na Serra, eu sou da Grande Vitória, e tem muitos amigos que estão aqui também, que eu já vi, DDD 27, 28, conhecem aqui a nossa cidade. Portanto, sabem que existem algumas empresas aqui na Serra que elas se tornaram muito grandes, não foi só porque o mercado estava propício para elas, elas tinham um grande propósito para realizar. E esse propósito não era apenas vender o seu produto no mercado nacional e internacional. Esse propósito vinha com ajudar as pessoas a crescerem também. Se eu formo se eu formo a minha base, se eu formo a minha vizinhança, se eu ajudo as pessoas, a minha empresa também cresce. Esse é o princípio, inclusive, do Rotary, que o BNI absorveu, né? É o Giver's Gain, mas é o Giver's Gain do universo, né? É a atitude mental positiva, a lei da atração, que Napoleão Hill tanto fala e que hoje a gente tem aí alguns documentários muito bacanas e alguns livros incríveis para a gente poder estudar sobre o que é ser essa antena para atrair boas energias que cada ser humano é e que cada empresa também pode ser, porque ali nós temos um conjunto de seres humanos executando um propósito, se ele estiver bem alinhado com um planejamento estratégico, né? Então, quem não tem uma causa para morrer, não tem um motivo para viver. Essa frase do Martin Luther King é maravilhosa e eu trago aqui uma foto de um dos projetos que essa grande empresa que tem aqui na Serra, que nos enche de orgulho, conduz no sertão do nosso país, que é de dar condições para que as mulheres se desenvolvam profissionalmente e que as meninas rompam com um ciclo de pobreza que acontece muito no interior do nosso país. Estão levando riqueza por meio de propósito de vida, né? Tem menina dessa daí que era pobre, pobre, pobre e que está dançando no balé de Bolshoi, na Rússia. Então, as empresas podem sim ter grandes propósitos alinhados com o seu planejamento estratégico e ganharem muito dinheiro também, que a gente sabe que empresas que não faturam não conseguem executar grandes coisas, né? Então, gente, o que tem de diferente nas empresas que têm grandes propósitos e conseguem faturar muito? É comportamento, é vontade de fazer, é sangue nas veias, é sangue nos olhos e alinhamento. Muito alinhamento. Não tem nada que substitua a vontade e a persistência. Pode ter a técnica de que for. Se não tiver vontade, não há resultado. E eu trago aí a foto do Rock, porque quantos de nós assistiu todos aqueles filmes do Rock e via que o homem na lona, lá destruído, levantava e ganhava lá a luta, né? Então, assim, eu me recuso a participar de uma crise.
eu estou participando de uma recuperação e eu quero saber quem está comigo. Bota aí no chat. Você está em crise ou você está em recuperação? Escreve aí para eu ver que eu quero esse testemunho de vocês. E por que eu disse isso tudo até agora? Porque é para a gente mudar esse mindset, para a gente mudar esse ponto de vista de estar em crise para estar em recuperação, tem uma coisa fundamental, que é a gente respeitar a nossa história, mas entender que o que a gente viveu não tem nada a ver com o que a gente vai viver. Né? Você tem aquela analogia simples, o para-brisa do carro é muito maior do que o retrovisor. Então, quem fica o tempo todo planejando com base no passado vai ter um futuro igual ao do passado. É isso que essa imagem aqui fala para nós. A gente vem tomando as mesmas decisões, a gente vem com as mesmas atitudes, a gente vem com as mesmas manias, com as mesmas crenças, com as mesmas dificuldades de desempenho, tudo igualzinho, portanto, cada dia que passa a gente vai tomando as mesmas decisões e vivendo a mesma realidade. Só que a única coisa que existe é o hoje, que é onde a gente consegue mudar qualquer coisa, né? Então, o que influencia no nosso hoje? Os fatores internos, aqueles que estão dentro de nós, principalmente a nossa crença do que a gente quer do futuro, ou seja, se a minha cabeça planeja olhando para trás, provavelmente o meu futuro vai ser igual ao que eu vivi até agora. Opa, passei sem querer. E os fatores externos, nós estamos no meio de uma pandemia, daqui a pouco nós vamos falar sobre os três modelos de crise que podem existir. Os fatores externos existem, mas o mais importante é como nós reagimos a esses fatores e o que a gente coloca aqui no futuro que nós desejamos. Se nós queremos voar no futuro, não adianta olhar para o passado e repetir as mesmas coisas. Nós temos que aprender com o passado. Né? Até tem uma máxima lá do Vale do Silício, né, Carlos Bispo, que para você ser respeitado, você tem que ter quebrado algumas vezes na vida, porque você aprende a ler o vento, né? Você começa a entender para onde o vento está soprando. Então, as experiências de vida que nós temos nos ajudam a começar a fazer leituras mais maduras. Agora, não é só isso. São eventos de network, são mentorias, é conversar com pessoas como o Carlos Alberto, conversar com pessoas como o Carlos Bispo, o Cássio, que eu vi que está aqui também, é conversar com gente que já viveu coisas diferentes, pedir opinião, falar abertamente para conseguir expandir um pouco os nossos horizontes. No ano passado, nós ajudamos mais de 500 empresários na rodada do BNI Open Mind, que foi para ajudar os empresários a terem ideias para poderem sobreviver e mudarem durante a crise. E foi fantástico, foram 4.400 ideias inovadoras, de simples a inovadoras, que saíram em rodadas de 1 hora com cada empresário, e mais de 50 empresários ajudando cada dia durante 2 meses. Foi incrível quando a gente junta mentes querendo ajudar, querendo fazer coisas boas, como o nosso universo se expande. E falta isso dentro das nossas empresas. Às vezes a gente não tem a coragem de chamar as pessoas para conversar sinceramente, de compartilhar aquilo que a gente sonha, compartilhar aquilo que a gente acredita. E eu sou uma vendedora de ideias, então eu acredito muito que nós podemos viver num país próspero, começando pela prosperidade dentro da nossa casa. E não há como ter prosperidade dentro de casa se nós não tivermos um grande desejo de conquista. Nessa frase de Napoleão Hill, o ponto de partida para qualquer conquista é o desejo. Nós queremos ter uma família de prosperidade, nós queremos ter uma empresa de prosperidade, nós queremos ter um bairro próspero, nós queremos ter uma cidade próspera, nós queremos ter uma nação próspera. Então, tem que mudar aqui dentro. Você é uma pessoa de prosperidade? Você acredita em você? Você acredita nas coisas que você faz? Você acredita nos seus sonhos? Ou se você tem uma ideia boa, você imediatamente vem criticando essa ideia e dizendo, é só mais uma ideia idiota que não vai botar para frente. Eu estudei engenharia, gente, eu sou engenheira. E se tem uma coisa que eu não abro mão é da capacidade de botar ideias em planos de ação muito bem estruturados, com datas para serem concluídas. E isso, a gente tem ganhos diários, a gente vai fazendo de um dia após o outro, a gente vai comemorando os pequenos ganhos, daí a pouco a gente fez muita coisa. Eu caminhei os Passos de Anchieta, são 100 quilômetros da Catedral de Vitória até Anchieta, eu e André fomos juntos. E eu tinha um propósito naqueles Passos de Anchieta e que eu ainda acredito que
ele vai se realizar na nossa vida. E aí, quando você pensa em 100 quilômetros, você fala, não vou conseguir. Mas se você pensar no próximo passo, passa 4 dias, e quando você viu, você está lá em cima chorando de emoção porque conseguiu concluir uma jornada de 100 quilômetros, que você não acreditava. Então, a mesma coisa é o sucesso das nossas empresas e é o sucesso da nossa carreira. Quantas ideias maravilhosas estão dentro da gaveta porque as pessoas não têm coragem de dar o primeiro passo. Depois, André, se você puder, eu queria que você compartilhasse aquela frase do Almir Klink, né, no chat, que ela é maravilhosa também para as pessoas poderem guardar. E aí, gente, nessa hora você fala assim, cara, mas como é que eu controlo o estresse da minha equipe? Como é que eu controlo o meu estresse? Como é que eu controlo as expectativas, as ansiedades? Hoje eu estou trabalhando no governo. Vocês acham que tem algum lugar mais estressante do que trabalhar no governo? Tem. Trabalhar no governo, na Secretaria de Saúde, dentro das UPAs. Acho que esse é o mais estressante de todos, né, dentro do governo. Mas está muito estressante para todo mundo, porque é pressão para todo lado, todo mundo quer resposta, e a resposta não vem. Dentro das nossas empresas, é o nosso funcionário querendo saber. Então, a questão é que líder você quer ser? O líder que cria o caos ou o líder que cria o consenso? Então, para isso, a gente trouxe aqui um exemplo de uma expressão, uma estratégia utilizada por Vasco da Gama para acalmar a tripulação durante uma tempestade em uma das missões lá para atravessar o Cabo das Tormentas, né? Estava no meio da tempestade, o navio balançava muito, a tripulação desesperada, vamos todo mundo morrer. E o que o líder pode fazer nessa hora? Dar um esporro para falar todo mundo cala a boca, que ninguém vai morrer aqui? Não. Ele, com a sabedoria de um grande líder, ele foi na beirada da nau, pegou lá aquele instrumento de visada e gritou bem alto: vejam, marujos, o mar treme quando nós passamos. E aí, obviamente, que a tripulação naquela hora, além de achar muita graça do que ele disse, conseguiu relaxar e botar a cabeça no lugar para fazer o que eles podiam fazer, que era reassumir o controle da embarcação e conseguir passar por aquela tempestade. Então, se você está numa tempestade interna, a primeira coisa, grita para si mesmo que o mar está tremendo porque você está chegando. É por isso que você está vivendo essa tempestade, mas assuma o controle da sua embarcação. Se é dentro da sua empresa, a mesma coisa, o líder é você, o responsável é você. Você vai deixar aquele sonho de empreendedorismo naufragar ou você vai assumir o controle daquela embarcação, colocar toda a sua tripulação na mesma vibe, com o mesmo objetivo e seguir em frente? Se isso te inspirou um pouquinho, vamos falar um pouco dos tipos de crise que a gente vive, e aí você vai decidir qual crise que você está vivendo nesse momento. O primeiro tipo de crise dos 3 é a crise contingencial. O que é a crise contingencial? É aquela que está lá fora. Vamos dar um exemplo. Secas, tempestades, furacões, pandemias, enchentes, são coisas que nós não controlamos. Apesar de que as chuvas, a gente sabe que tem ali um movimento, né? De tempos em tempos, a gente pode se preparar, as cidades, os países podem se preparar para serem mais resilientes, né? Mas os demais citados, os furacões também, os eventos da natureza, alguns a gente consegue ter essa preparação. A gente não consegue controlá-los, mas nós conseguimos ter ciência de que eles vão acontecer e, de certa forma, nos organizarmos para que a recuperação seja mais rápida, né? Os eventos, as crises circunstanciais, as causadas por outras pessoas, né? A raiz da crise está em outro. Vamos falar um exemplo para as empresas. Muda uma legislação que afeta diretamente o seu negócio. Simples assim, o nosso negócio era presencial, veio o lockdown em março do ano passado e pronto, nós não podemos trabalhar mais e nós não tínhamos um EAD preparado para isso. Tivemos que reagir, tivemos que rapidamente fazer um plano de ação para poder irmos para o digital. Era uma coisa que a nossa empresa não tinha preparada, nem tinha um plano de contingência para isso. Não acreditávamos numa pandemia, numa possibilidade como essa. Ou seja,
é a crise causada pelos outros. Você, a sua empresa, é afetado por ela. E nós temos as crises causadas por nós, onde nós somos a raiz do problema. Aí, eu quero saber de vocês, qual delas vocês acham que é mais frequente na nossa vida, assim, no dia a dia? É a contingencial? É a causada por todos nós, pelos outros? Ou é a causada por nós? Vai escrevendo aí no chat para eu poder ver, que eu quero saber o comentário de vocês. Qual delas vocês acreditam que é a que aparece com mais frequência na história, né? Causada por nós, por nós, por nós, por nós. Eu queria, assim, os 10 para poder ter uma amostra, né? Pelo menos, uma amostra válida. Nossa, está dando até agora está 100%. 100% então dos participantes estão dizendo que a maior parte das crises é causada por nós. Vocês têm total razão. 85% das crises que nós vivemos são causadas por nós mesmos, pela forma como nós reagimos, pela forma como nós conduzirmos situações, pela forma como a gente lidera as nossas emoções. E aí eu pedi para vocês, mandamos no e-mail, né, para vocês terem um caderninho, para vocês poderem fazer algumas anotações, e eu quero dar algumas dicas de como você pode sair, fazer um plano de recuperação de qualquer crise, seja ela uma crise interna, seja ela uma crise empresarial. Nós estamos aqui focando, obviamente, no seu negócio, mas se a sua crise é interna, é importante você estar bem. Então, começa fazendo um plano para você, depois você faz um para a sua empresa, ou se for o caso, você faz ao mesmo tempo. O primeiro passo, vocês podem anotar, é ter tolerância, né? Uma das leis de Napoleão Hill. A gente sempre vai citar Napoleão Hill aqui, porque ele é o mentor da Fundação Napoleão Hill, né? São 120 anos de conhecimento e pesquisa na área de comportamento. E testes também, né? Pesquisa testada. Então, o primeiro ponto é ser tolerante, é entender que a gente precisa ter paciência, que é necessário dar um passo de cada vez. Ninguém sai de uma crise da noite para o dia. Eu tenho aqui a Andréia Moreno, nossa grande amiga, especialista em comunicação, que faz a nossa assessoria de imprensa e as nossas estratégias de comunicação. E ela sabe que não adianta você querer bombar e ter 10 mil seguidores no Instagram de um dia para o outro. Você precisa começar com uma estratégia, ter o primeiro post, depois ter o segundo, ter o terceiro. Existe uma coisa chamada consistência. E para ter consistência, é fundamental que a gente tenha, primeiro, a paciência, né? O exercício da tolerância. Entender que nem todas as pessoas vão chegar no mesmo nível de raciocínio que você, no mesmo tempo que você, entender que, às vezes, as pessoas vão reagir ao estresse de outras pessoas. Então, tudo isso é um exercício de tolerância. Então, você tem assim, o primeiro mantra, vou fazer minha meditação de manhã, porque eu preciso exercitar minha tolerância. E assim segue o seu dia. Segundo ponto, acreditar em nós mesmos e ter fé que isso vai passar. Porque se a gente não acredita no futuro, não adianta a gente fazer um esforço descomunal no presente. Vocês verem como uma criança está crescendo, os pais têm aquela coisa do o que vai acontecer hoje de novo, porque todo dia acontece uma coisa nova, né? Quando um bebê vai crescendo, numa hora dá um sorrisinho, outra hora faz um barulhinho, aí de repente fala uma sílaba, aí começa a rolar, sentar, engatinhar. Assim é a liderança, assim é a construção de uma cultura. Então, a gente precisa ter fé que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje e que depois de amanhã vai ser um dia melhor do que amanhã e acreditar que nós merecemos viver esses próximos dias, né? Principalmente por quê? Porque é preciso ter autoestima, é preciso ter crença em nós mesmos, porque isso gera energia, gente, não é uma coisa só espiritual, não. Eu poderia falar de uma questão espiritual aqui também, porque eu sou uma pessoa que acredita muito nisso, mas não é só isso, pensamentos positivos e ter esperança faz a gente gerar energia, e a gente precisa de energia para botar em pé qualquer projeto de recuperação. E assim, é fácil, Juliana? Não
Mas se tem alguém que merece fazer por você, é você, né? Ninguém vai fazer. Você merece conseguir fazer. E se fosse fácil também, todo mundo fazia, não precisava de estar aqui falando, precisava de ser a representante da Fundação Napoleão Hill do Espírito Santo falando isso para vocês, né? E eu gosto muito de dizer isso, que é a Fundação Napoleão Hill do Espírito Santo, que nós estamos na grande vitória do Espírito Santo, porque só o nome já traz uma energia maravilhosa junto para ajudar nesse caminho de recuperação que nós estamos construindo para a nossa cidade, para as nossas empresas. Terceiro ponto é pensar com segurança, são assuntos diferentes. Uma coisa é você confiar que você merece, que você pode acreditar que amanhã vai ser melhor, ou seja, ser um pouco mais otimista. Outra coisa é você ter lucidez e coragem para fazer o que precisa ser feito, para tomar as providências que precisam ser tomadas. A gente sabe que empreender no Brasil é uma gangorra. Não só empreender, a vida toda é. Um dia a gente está doente, outro dia a gente está saudável, né? E as coisas vão variando. A vida é uma gangorra. Então a gente precisa ter coragem para viver a vida. E precisa ter lucidez para tomar as decisões corretas. Então, pensar com segurança é fundamental. Se hoje você tem uma crise interna, muitas dúvidas, começa com uma leitura. Tem um livro do Napoleão Hill chamado Atitude Mental Positiva, que ele é incrível para ajudar isso. Está disponível na Amazon. Quem quiser ir depois, nossa equipe bota no chat também. Ajuda demais. Aí nós temos o quarto ponto. Já que até falei, ter atitude mental positiva. E nesse item específico é parar de ficar se afogando em tigelinhas. Tem gente que cria um drama, que o Brasil não funciona, que a minha cidade não presta, que esse ramo é o ruim, que a minha equipe é toda ruim, faz um drama danado. Então tá, experimenta com a cultura que você tem ser bem sucedido em outro lugar. Ou então experimenta conversar com alguém que está em outro lugar, vivendo uma situação parecida com a sua, para saber se as reclamações são diferentes, né? A gente generaliza, isso mesmo, o Josi, a gente aumenta e não para olhar qual é de fato a raiz do problema. Se tem uma coisa que eu aprendi na escola, era isso. As pessoas vão para uma reunião e começam a falar que não dá certo, que não dá certo. Aí eu aprendi a perguntar por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Quando você faz essa pergunta 7 vezes, o problema aparece. Isso não é invenção da Juliana, não. Aprendi na escola. É teoria isso. Tem lá, fundamentado. Então, começa a perguntar os porquês, em vez de fazer um drama, achando que o meu emprego não presta, o mundo não presta, a cidade não presta, as pessoas não prestam. Não. Vamos procurar os porquês? E a Carol, que é a nossa parceiraça aqui, ela adora quando a gente diz o seguinte: vamos procurar os porquês e vamos tornar as respostas procedimentos. Porque aí esse problema não vai acontecer mais. Pode acontecer outros, mas esse não vai acontecer mais, né? Então, ter atitude mental positiva para poder parar de dramatizar e encontrar as boas soluções, né? Não repetir as posturas do passado. Quinto ponto, ter um objetivo definido. Ou seja, se você ainda não tem um planejamento estratégico, começa pelo ponto do 1 ao 4, que aí você vai estar no ponto de fazer o planejamento estratégico, que é o nível 5 ali, o item 5. Ter metas. Mas Juliana, eu vou fazer um planejamento de longo prazo. Então, tudo bem, coloca uma meta para o seu dia, coloca uma meta para a sua semana, depois experimenta uma meta para o seu mês, e aí experimenta uma meta, faz o caminho inverso. Sobreviveu à crise, né? Você está aqui, você está vivo, nós estamos saudáveis, graças a Deus, né? Não contraímos a doença ou conseguimos nos recuperar. Ótimo, então se nós estamos aqui e temos saúde, nós podemos fazer muita coisa. Agora vamos manter as nossas empresas funcionando. Está funcionando? Existe uma empresa? Vamos tomar as providências para que ela possa se recuperar e voltar a crescer e a gerar empregos, tá? Então, ter um objetivo, ter metas. Por quê? Porque quando a gente tem metas, a gente se expande sem perder o nosso centro. Olha como isso é importante. Você expandir sem saber, sem se perder em torno de que você está se expandindo. Isso ajuda a gente a não se perder no meio da guerra.
porque estratégia nenhuma funciona se você mudar de estratégia todo dia. Não existe estratégia não ter estratégia. Pelo menos eu nunca vi os nossos gurus falando isso. Não sei se você já ouviu, Carlos. O único guru do cinema que eu já ouvi falando algo parecido é o Homem de Ferro, que quando o Capitão América perguntou para ele qual a estratégia de ataque, ele respondeu, ataque. Né? Então, foi a única vez que eu vi isso. Mas na academia e no mundo corporativo, não existe não ter estratégia como estratégia. Nós temos que ter um. Então, começa assim, que seja com as metas pequenas, que seja com um plano de longo prazo, mas tenha algo que você se comprometa consigo mesmo e consiga expandir se ligando com o seu centro, né? Qual é a razão da sua empresa existir, qual é a sua razão de estar naquele negócio, naquele emprego, naquele momento, o que te firma, tá? Aí vamos para o sexto ponto, que é gerenciar o tempo. Não adianta a gente querer fazer 1 milhão de coisas, e eu sofro disso, que vocês não têm noção. Aqui eu vou fazer uma autodeclaração de culpa, porque eu gosto de me envolver com muitos projetos. E como eu tenho a capacidade de linkar todos os projetos do meu propósito, começa a faltar tempo para fazer todas as coisas acontecerem. Só que quem não é senhor do seu tempo acaba vivendo uma agenda que ela não se concretiza. A gente precisa dessa equação resolvida. Analisar o passado, agir no presente e construir o futuro. Às vezes a gente fica sem estratégia, a gente apaga o incêndio, trabalha, e chega no final do dia a gente não construiu nada. Mas quando a gente tem uma estratégia que seja um passinho, um documento, um post, uma tabela, uma venda, uma decisão, mas você já está mais perto do seu objetivo do que você estava ontem. Então, a gente precisa gerenciar o tempo. Na agenda, tem que caber tempo para construir o futuro. Tem que caber. Todos os dias tem que caber. Que seja 10 minutos, que seja 1 hora. Tem muita gente adepta lá ao milagre da manhã, acorda 5, faz de 5 a 6, para poder construir o futuro de 5 a 6, porque no restante do dia não consegue. Principalmente as mulheres que estão aqui, né, participando do evento, a gente sabe como a agenda de uma mulher, ainda mais se ela for empresária, se ela for mãe, é dificílima. Eu tenho filha também, sou empresária, ocupo um cargo no governo hoje, e eu sei o quanto é difícil. Por isso, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo com dramatizações, com bobeiras, com distrações, com conversas longas demais. Não há como. Nosso tempo é precioso demais. Então, a gente tem que aprender. Usar o planner lá bonitinho, fazer a listinha de tarefas, colocar meta de prazo para cada um, delegar o que for possível, cobrar. A gente não precisa ter medo de ser chata, não, viu, mulheres? A gente não tem que dar conta de tudo, não. Tem mais gente para ajudar a gente tem que aprender a pedir essas ajudas. Senão os nossos negócios não crescem. Se os nossos negócios não crescem, a gente não consegue empregar outras mulheres que estão precisando de oportunidade de trabalho. Porque as mulheres na pandemia foram as que mais perderam emprego no mundo. Portanto, a gente tem um compromisso social aí, ajudar essas mulheres também. 7º ponto. Ter entusiasmo. Se não tem vontade, não adianta nada. Não adianta. Ninguém executa algo que não quer fazer. A gente sofre de procrastinação. Então, se na sua empresa, a sua equipe não tem vontade, não adianta os próximos pontos. Tem que construir essa vontade. Do 1 ao 6, você ajuda essa vontade voltar a acontecer, porque às vezes as pessoas estão sobrecarregadas. Onde há vontade, há um caminho. A vontade gera perseverança, gera determinação. E a determinação é um negócio que está aqui dentro da cabeça. A gente decide fazer. Né? Agora, a perseverança não, ela está no plano físico. Todo dia você vai um pouquinho. Todo dia você vai lá e insiste um pouquinho. É a maratona, que a gente começa com uma mudança de dieta, com uma caminhada. Né? É tocar o piano, que a gente começa aprendendo as notas musicais, e assim é a vida e a estratégia de crescimento empresarial. Tem que ter o entusiasmo para querer chegar lá. E nada como seguir essas metas mais curtas para você ter entusiasmo. É muito bom quando a gente consegue algo, um ganho, né? Quick wins. Vocês já ouviram disso muitas vezes, né? Quick wins.
O Carlos Alberto está dizendo aqui, conectar esses pontos ao projeto de vida. É tudo conectado ao projeto de vida, né, Carlos Alberto? Agora eu tenho estudado um pouco do Ikigai, né, que tem uma conexão forte aqui com o que a gente fala, e lá com aquela frase do Martin Luther King, né, se você não tem uma razão pela qual morrer, não tem motivo para você viver. Então, é ser apaixonado demais pelo que a gente faz e pelo resultado que a gente pode levar para as pessoas, tá? Ponto número 8, aprender as lições certas. Tem gente na pandemia aprendendo as lições erradas. Eu não consigo empreender com esses sócios, meu negócio não tem mercado aqui, né? Tem gente aprendendo as lições erradas. O Brasil não tomou as decisões certas, está lá querendo ser presidente da República, em vez de ser presidente da República da sua empresa, que ali dentro é você que decide. Ali dentro você pode tomar as decisões certas, mas tem gente aprendendo as lições erradas. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? E esses eram os 8 pontos que eu queria passar para vocês sobre como estruturar um plano para sair de uma crise, né? Seja ela interna, seja dentro da sua empresa, linhas gerais, obviamente. Para as pessoas, o projeto de vida se enquadra muito bem, para as empresas, o planejamento estratégico também. E aí, vou falar muito rapidamente a respeito de padrões de comportamento, porque ninguém sai de crise nenhuma sozinho. Tem essa frase que eu adaptei do meu amigo Lucas Fonseca, que é um palestrante que eu amo também, que ele diz assim, eu sou eu, você é você, e nós e nossas empresas somos diferentes. Então, não adianta querer que você tome a mesma decisão que eu tomo, porque você viveu experiências que eu não vivi. E não posso eu criticar você pelas decisões que você tomou, porque você não viveu as experiências que eu vivi, e eu nem você. Então, é muito importante que a gente nos conheça e que a gente ajude as nossas equipes a se conhecerem também. Para isso, a Mastermind utiliza o Enneagrama Vitruviano para ajudar as pessoas a entenderem que existem 9 padrões de comportamento e que esses padrões falam demais sobre a pessoa. Vou dar um exemplo de ontem. Eu tenho um assessor lá na prefeitura e peguei ele conversando com a minha chefe de gabinete, que já estudou o Enneagrama. E aí ela disse o seguinte, olha, o João está muito interessado em entender sobre o Enneagrama. E eu acho que ele manifesta o padrão 9. Aí eu falei, Aí chamei o João, comecei a conversar um pouquinho com ele e tal, mas eu não perguntei para ele como ele era, não. Eu falei assim, olha, as pessoas que expressam o padrão 9, elas costumam ser pessoas muito tranquilas, que se adaptam fácil às situações, não gostam de briga, também não gostam de mudanças bruscas, né? Gostam ali de manter a diplomacia e tal. Mas, por outro lado, as pessoas do padrão 9 detestam ser incomodadas. Se elas estão ali fazendo o que elas estão fazendo, elas não querem que alguém vá lá meter o dedo, né? Mudar as coisas como eles acreditam que é correto e tal. E aí comecei a conversar um pouquinho com ele. Ele falou, nossa, você me descreveu completamente em 5 minutos. Eu falei, não descrevi você. Eu descrevi como expressa pessoas que viveram experiências de vida que conduziram ela ao padrão de comportamento que a gente chama de preservacionista, adaptativo, que é o padrão 9. Por que isso é importante? Quando a gente se encontra em um padrão de comportamento, a gente começa a prever as nossas atitudes em relação a algumas coisas. A gente começa a entender que as experiências que a pessoa viveu falam demais sobre ela hoje. Se a pessoa chega na sua mesa, começa a consertar tudo que tem, colocar tudo arrumadinho e tal, provavelmente você vai falar assim, ela tem toque. Não, ela expressa um padrão de comportamento chamado padrão 1, que é o perfeccionista. Eles acreditam que vieram ao mundo para consertar as coisas erradas que tem no mundo. Então, são pessoas que seguem as leis, que gostam das regras claras. Olha como é bom ter uma pessoa assim na sua equipe, não é? Agora, não é gente que vai dar jeitinho para resolver. São pessoas que têm um pouco menos de flexibilidade. E assim a gente vai entendendo os padrões de comportamento todo do Enneagrama. Ele tem uma história que eu vou deixar para contar numa próxima oportunidade, que vem do general Vitrúvios, que passou pelo Leonardo da Vinci, chegou no filósofo chamado Oscar Icaso, né? E hoje está aí
como uma oportunidade de aprendizado comportamental que a Fundação Napoleão Hill traz para o Brasil e que tem outras escolas também estudando e ajudando muita gente a se entender. E quando a gente entende que a pessoa expressa um padrão diferente do nosso, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais flexível. Eu me lembro que durante muitas vezes eu quis esganar o meu marido, porque o nosso padrão, via de regra, ele tem um conflito muito grande, né? Que eu sou uma pessoa de muita explosão, de muita agilidade, de muita iniciativa, e ele é esse padrão 9, que ele gosta das coisas mais planejadas, mais pensadas. Então, ao invés de eu pensar no quanto nós somos fortes juntos, né? Eu com as ideias, com o empreendedorismo, com a iniciativa, e ele com a acabativa, porque nem todo mundo que começa as coisas termina, né, gente? A gente sabe disso, né? Então, a gente precisa, quem tem muita ideia precisa ter uma equipe que termine essas ideias. E, em vez de eu ter essa visão de começar as coisas que ele queira terminar para que a gente tenha unidade, não. Eu criticava ele. Até o momento que eu entendi que o meu padrão era um e que o padrão dele era outro. E que se eu respeitasse o padrão dele e ele respeitasse o meu, nós poderíamos ter um equilíbrio muito interessante. Tanto que hoje nós estamos aqui, é sábado de manhã, com um padrão 9, isso é quase o fim do mundo, porque sábado de manhã é hora de dormir, mas ele está aqui participando do evento com a gente, que ele entendeu que isso é importante, é uma estratégia. E a gente tem uma oportunidade de conversar mais sobre todos os padrões desse treinamento Mastermind de Relacionamentos Fortes, que vai ser um workshop, na verdade, junto aqui com a Academia Financeira, para que vocês consigam entender um pouco desses padrões de comportamento e consigam colocar a sua empresa num equilíbrio, porque todos são importantes, não existe um padrão melhor do que o outro, né? O João está perguntando se as pessoas podem expressar mais de um padrão. Sim, na verdade, se você tem autocontrole, se você tem um autodomínio, você muda, inclusive, as suas crenças. E se você muda as suas crenças, você muda o seu padrão. O que é isso? Vou dar um exemplo bem rápido. Eu me encontrei no padrão 8. As pessoas do padrão 8, e eu sei que vai um monte de gente se encontrar aí agora, porque o 8 tem para dar na feira, assim, é muito. As pessoas do padrão 8, elas não aceitam não como resposta. Você falar para o padrão 8 assim, não dá para fazer, aí pronto, você ligou uma chave que é assim, impossível de ser desligada. Ela só vai ser desligada quando ele te provar que você está errado, porque um 8 não desiste. Ele vai lá e prova que o outro está errado. Então tem aquela piada, né? Como é que você faz para botar 12 elefantes dentro do fusquinha? Mas você fala para um padrão 8 que não cabe, e ele vai dar um jeito de fazer caber. Então, naturalmente, as pessoas do padrão 8, elas reagem assim, viu, João? Mas, com autoconhecimento, ela pode entender que em determinados momentos isso não é conveniente. Que ele pode segurar um pouquinho essa onda de ser muito competitivo, de querer ter sempre razão, e ser um pouco mais agradável, um pouco mais entusiasmado, um pouco mais alegre, como são as pessoas do padrão 7, que são sonhadoras. Eu adoraria falar horas desse assunto com vocês, e no finalzinho eu espero a gente ter uma oportunidade, porque é um assunto que eu amo. A minha vida mudou, a minha empresa mudou, a minha relação familiar mudou, e hoje eu pauto a minha tomada de decisões entendendo o Enneagrama, entendendo a minha equipe. A Rose, a subsecretária comigo, está aqui assistindo, ela sabe disso que eu estou falando, que eu invisto muito tempo na equipe conversando sobre padrão de comportamento para que um entenda o outro e eles consigam trabalhar juntos, porque nada mais eficiente do que uma equipe que se entende e soma as suas potencialidades, e todos os padrões têm potencialidades incríveis, extremamente necessárias para esse momento na nossa realidade, né? Então, eu já falei desse assunto, mas só para a gente pontuar, a gente nasce com uma essência, aí por volta dos 2 aos 4 anos, um pouquinho mais, a gente começa a criar a nossa personalidade, né? A gente começa a viver experiências que nós vamos contando histórias para nós mesmos. Tem crianças, a minha filha e a filha de Milena têm a mesma idade, são crianças completamente diferentes. Quando as duas caem e se machucam, é muito engraçado, porque uma reage do jeito, a outra reage de um jeito completamente diferente.
elas já se manifestam padrões diferentes. E isso, gente, vai que você imagina, se 1 grau, um avião pode mudar completamente de rota, né, saindo de Londres e indo para Nova York, você imagina um comportamento ao longo da vida de um ser humano. O que isso pode fazer? Então, a gente não tem que querer que as pessoas sejam iguais a gente. A gente precisa entender a nossa história e entender onde nós somamos nas diferenças que as outras pessoas têm conosco. Então, a gente vai criando uma personalidade. E um pouco mais à frente, né, dos 10 anos, no início da adolescência, aquela criancinha, ela começa a se defender de feridas que ela já viveu na vidinha dela, de traumas que ela já viveu. Então, pais e mães, muito cuidado ao gritar com uma criança, ao chamar atenção, ao falar em desnível, a causar algum tipo de humilhação, mesmo que seja rir de alguma coisa, porque você não sabe qual é o efeito que isso vai causar depois naquele adulto. Né? A gente gosta muito de usar aquela boneca russa, matriosca. Por quê? Porque na hora que essa pessoa está submetida a um estresse na vida adulta, é aquela criança traumatizada que vai se manifestar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso para criar filhos emocionalmente fortes e funcionários emocionalmente fortes também. Porque quando a gente respeita a história de cada um e entende, na hora do estresse, você se controla, e eu tenho que dizer muito isso porque eu sou uma pessoa muito submetida ao estresse. Então, as pessoas do padrão 8, do padrão 1, o 7 também, quando está muito estressado, é um negócio que Deus me livre. Mas elas têm, né, explodem com mais facilidade, principalmente as do padrão 8. E quando elas fazem isso, se elas encontram uma ferida, um trauma de infância numa pessoa que está na equipe dela, elas abrem aquela ferida. E aí a gente tem um grande problema organizacional para fazer. Aí não há desculpas, perdão, carinho, promessa que resolva. Por quê? Porque nós mexemos em algo lá da infância daquela pessoa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente forma a nossa personalidade, que é quando a gente manifesta esses padrões de comportamento, eles vêm sendo construídos até uma certa idade, você pode mudar naturalmente, né? Que você vai contando essa história para você, mas a partir dos 20, 21, aí nós nos encontramos naquele padrão. E o padrão, ele se manifesta por conta de todas as crenças que nós trazemos conosco. Então, deixa eu fazer um link importante aqui com a gestão empresarial. Se a sua empresa tem valores, a sua empresa tem crenças. Agora, se isso não for verdade para a sua equipe, aqueles valores não passam de papel bonitinho para o seu sistema da qualidade, para o seu planejamento estratégico. Então, antes da gente decidir quais são os valores que vão para as nossas empresas, nós precisamos entender os valores das nossas equipes. Ou então, quais pessoas nós vamos trazer nas nossas equipes, porque valores são crenças corporativas, ok? Então, se a gente entende isso, a gente constrói empresas feitas para durar. Então, até eu tornar consciente o inconsciente que comanda. Então, tem muitas empresas que fazem planejamento e não conseguem chegar a lugar nenhum, porque, na verdade, é o modus operandi que está ali, né? São as crenças que estão tomando decisões, são os medos que estão tomando decisões, são as rixas que estão tomando as decisões e estão reagindo, né? Estão sobrevivendo. Então, quando a gente torna consciente quais são os nossos valores, torna consciente quais são as nossas crenças, quais são os comportamentos que nós expressamos dentro da nossa empresa, aí a gente começa a conseguir construir uma equipe de altíssima performance, tá? Você pode fazer um exercício depois, se você quiser, pensando, né, descrevendo como que você age, reage e sente em situações no trabalho, na família, quando você está sozinho, quando você está estressado, e depois perguntar para quem são as pessoas mais próximas de você, como que eles agem, reagem nessas mesmas situações. E aí você começa a ver como são diferentes os comportamentos, né? Só que em determinados padrões são mais ou menos o mesmo. Por exemplo, as pessoas do padrão 1, aliás, vou falar só do 8, que é o meu, eu tenho direito de falar. As pessoas que expressam padrão 8 chegam no trabalho e não dão bom dia. Aliás, até dão por educação, mas a primeira coisa que eles querem saber é se você terminou o relatório. Como foram as vendas de ontem. É cobrar que você não mandou a informação que estava esperando. Por quê?
porque o nível de urgência do padrão 8 é alto demais. Então, para ele, o trabalho é mais importante do que o bem-estar das pessoas, diferente para uma pessoa que expressa o padrão 2, que antes de perguntar do relatório, ela dá bom dia, ela oferece um café, ela abraça todo mundo, ela aperta a mão, ela abre a janela, ela liga o ar-condicionado, ela borrifa, para que as pessoas se sintam bem. Então, o certo ou errado não existe. Existe aquilo que nós convencionamos que é o adequado para o nosso clima organizacional, para que a nossa convivência seja equilibrada, seja respeitosa e seja feliz. Tá, tô acabando, viu, Carlos? Aí, para finalizar mesmo, eu quero que vocês conheçam um pouquinho da história do mito da caverna de Platão. Quem não conhece ainda, eu vou falar muito rápido, mas, por favor, procurem mais, porque tem filósofos incríveis que falam, que dão aulas maravilhosas sobre o mito da caverna, e ele fala absolutamente sobre autoconhecimento. Então, a história aqui é o seguinte, ó. Aqui você tem prisioneiros, né, o contexto. Essas pessoas sempre estiveram aqui, nasceram aqui e sempre foram prisioneiros, por trás deste anteparo. Aqui você tem um fogo, esse fogo traz essa iluminação que ilumina esses objetos que são projetados aqui, nessa parede. E segurando esses objetos estão pessoas que ficam rodando aqui e mostrando essas imagens para esses prisioneiros. Para esses prisioneiros, a realidade é isso que eles estão vendo. E não existe outra realidade. Até que um prisioneiro se solta. E ao se soltar, ele tem a curiosidade de querer saber o que tem do outro lado. E aí nós vamos vendo que ao caminhar do prisioneiro, primeiro ele está olhando para trás, em dúvida se ele realmente deve seguir. Daí ele começa a ver uma luz e começa a chamar os outros, até que ele toma coragem e se joga, a luz o cega. E quando passa o efeito de cegueira da luz, ele viu que existe uma realidade imensa fora da caverna. Isso é o autoconhecimento na vida das pessoas. Isso é o autoconhecimento, o poder do autoconhecimento na vida das organizações. Então, eu estou cansada de ver planejamento estratégico guardado na gaveta, gente. Eu quero ver planejamento estratégico que vire realidade e prosperidade para as empresas e para as pessoas. Mas, para isso, nós temos que preparar o nosso time. Por isso que nós estamos unidos nesse propósito, de fazer as empresas prosperarem, porque as pessoas serão prósperas dentro das empresas e as ferramentas serão aplicadas com um sucesso extraordinário. Muito obrigada a todos vocês e a gente conversa um pouquinho mais daqui a pouco. Agora eu quero os aplausos para a Juliana, gente. Foi maravilhoso. Olha que excelente. Muito bom, Ju. Quando você fala do Eneagrama, dos padrões, é realmente algo que contagia, algo mágico. Não, calma aí que eu preciso saber da nota, Carlos Alberto. Bota a nota aí para mim que eu preciso saber. Arrasou. Vamos lá. Quem quer mais uns minutinhos de networking?